seus amigos para eles ouvirem o Piloto Central e tá aqui explicado o porquê, tá bom? Vai lá, Bruno, faz seus comentários, fica à vontade. E esclarecido que foi um golpe de Estado, a gente tem que dizer que foi uma ditadura. E a polêmica gira em torno daquelas pessoas que saudaram, que comemoraram essa ditadura. E ditadura não é uma coisa que se comemora. Por mais que você possa pesquisar milhares de argumentos, milhares de pessoas que são a favor da ditadura militar, que pedem a intervenção militar, ninguém consegue justificar as milhares de pessoas que desapareceram durante a ditadura, sabe? Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar que no cemitério do Araçá, aqui de São Paulo, e no cemitério de Perus, também aqui de São Paulo, mais de 1.000 ossadas foram encontradas, encontradas uma vala comum, meio secreta ali, vala essa, parece uma palavra única, né? Mas essa vala secreta, onde foram encontradas essas ossadas, foi usada no período da ditadura para esconder esses ossos das pessoas desaparecidas, que com toda certeza foram também torturadas, e nada justifica isso. Não tem como você justificar isso racionalmente. Você pode até pressupor que essas pessoas estavam erradas, mas a gente nunca vai saber, porque elas nunca foram julgadas. Elas não tiveram essa escolha. Elas foram torturadas e unilateralmente a sentença delas foi dada, a morte e a tortura. É muito fácil você encontrar relatos de pessoas torturadas, porque muitas pessoas foram torturadas. Tortura física, psicológica, tem relatos, inclusive, de pessoas que, durante a tortura, para fazer uma tortura psicológica, a polícia trazia os filhos dessa pessoa para... Indiferente do que ela vai fazer, isso já não tem como se justificar. Então, como que você vai dizer que isso está certo se nunca houve nem julgamento para saber se aquelas pessoas estavam certas ou estavam erradas? A discussão deve parar aí. Não houve julgamento, essas pessoas foram julgadas, né? O destino dela foi julgado de forma unilateral, sem oportunidade de defesa. E isso não tem como se justificar. É por isso e por várias outras causas que a gente tem que definir isso como uma ditadura. Porque durante a ditadura não há justiça. Quem escolhe o que vai acontecer ou não é quem está no poder, sabe? Então, isso classifica... Isso e várias outras coisas, né? Se você estuda um pouco a história da ditadura, você vê que muitas coisas... muitas atrocidades aconteceram nessa época. E é por isso que é muito... um comentário da Maria, inclusive ossadas de crianças foram encontradas nesses cemitérios do Araçá e o cemitério de Perus. Isso foram as pessoas que não sobreviveram, porque muitos sobreviventes contam a história ainda. Você pega livros como A Verdade Tropical, do Caetano Veloso, ele era um artista, tá? Um artista que ele faz a música dele. Ele ainda né? Só para lembrar, viu, Bruno? Oi? Ainda né? Ele ainda Sim, mas na época ele era, inclusive na época, ele já era um artista. Entendi. Entendeu? Já que eu tava... Inclusive... Gosto muito de você, Léo. E por mais que você não goste das opiniões políticas dele, ele é um grande artista, reconhecido internacionalmente. Naquela época, ele fazia a arte dele e dava as suas opiniões. E, no dia do ato institucional número 5, ele foi preso e ficou preso muitos anos, ficou em solitária. Ele relata tudo isso no livro dele, Verdade Tropical. Tem o livro do Fernando Gabeira também, que é ex-companheiro, que ele relata não só a ditadura aqui no Brasil, mas outras ditaduras militares da América Latina. Então, a gente tem muitos relatos de sobreviventes, que por mais que a gente tenha, sei lá, o seu avô, o seu bisavô fala, poxa, naquela época eu andava na rua com segurança.
O seu avô até podia andar na rua com segurança, mas muitas pessoas andavam na rua com medo de elas não ter a oportunidade de poder se defender. Porque é uma coisa que a gente precisa dizer aqui. A gente Uma pergunta para você aí, Bruno. Hoje vivemos a ditadura dos políticos? Como assim a ditadura dos políticos? Eu acho que ele quis dizer, desculpa. eu acho que ele está querendo dizer que, tipo, você disse, né, que reprime as pessoas, tem uma repressão, não permite algum tipo de... Ele quer saber, hoje o que a gente vive é uma ditadura de políticos? Não sei, mas a gente poderia classificar assim? Você quer responder ou quer que eu responda? Não, pode responder. Então, Jefferson, a questão é assim, o que classifica uma ditadura? É o poder concentrado na mão de um grupo ou de uma pessoa, sem a possibilidade desse grupo ser tirado. Né? Então, é um poder concentrado na mão de algumas pessoas, sem a possibilidade de tirar eles. Por mais que pareça, né, a gente não vive numa ditadura de políticos. A gente tem políticos ruins, a gente tem políticos talvez ditatoriais, que abusem do seu poder, mas a gente tem uma possibilidade a cada 4 anos de ir lá e tirá-los. Então, a gente ainda vive num regime que a gente pode tirar os políticos dos cargos que eles estão. Não acho que a gente vive numa ditadura. Por mais que eu concordo com você que existem políticos autoritários, existem instituições, por vezes, autoritárias, que abusam do seu poder, mas quando a gente tem a possibilidade de tirá-los, deixa de ser uma ditadura, tá? Não sei se é uma ditadura velada. Dizem que a democracia é a melhor das ditaduras, né? Né? A democracia é a ditadura dos direitos humanos. Com quem é um dos pais da Revolução Francesa, caramba? Fala aí, me ajuda. O Rousseau? Rousseau. O Rousseau tem uma frase que ele fala que a ditadura pode se tornar, a democracia pode se tornar a pior ditadura de todas, porque se todo mundo concordar com a mesma coisa, não há ditadura pior do que essa, entendeu? Você sozinho fica preso ali. Entendeu? Mas é isso, eu acho que não tem como você defender um regime que unilateralmente sumiu, matou tantas pessoas, torturou tantas outras, sem isso por si só já é errado. Eles fizeram isso de forma unilateral, né? Que é a sensação, se quem está ouvindo puder ter experiência de ler algum relato de alguma pessoa que sobreviveu, consegue perceber quão agonizante que é você não ter a oportunidade de se defender. A pessoa chega e fala, você está errado. Você fala, não, mas espera aí, não é bem isso. A pessoa não quer te ouvir. Você vai ser levado, você vai ser torturado, vai ter sua liberdade cerceada, sem poder se defender. Existe algo mais ditatorial do que isso? Para mim, não existe. E é por isso, e por vários outros motivos que eu poderia ficar listando vários aqui, mas esse é o que eu acho que mais consegue tocar a gente. Porque você imaginar que você pode ter sua liberdade roubada, sem que você possa se defender, para mim, pelo menos, gera uma agonia muito grande. Então, isso mostra como a gente não deve comemorar esse período. Nada justifica. Você pode falar que tinha ameaça comunista, que o Jango ia acabar com o país, tem até gente que fala, né? Porque hoje tem alguns documentos que mostram que os Estados Unidos interviu. Você pode falar, os Estados Unidos ia fazer isso e aquilo lá. Nada justifica o que fizeram. Nada.